É o capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu progresso, seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre os parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos. Os que se encarnam em ligação mais próxima são espíritos simpáticos. Esses caras que nascem na família em relações mais próximas, eles têm uma ligação entre si no plano espiritual. E essas afeições dizem exatamente que eles já viveram juntos antes, já foram amigos, já tiveram afinidades, não estão improvisando agora só porque nasceram no mesmo endereço. E isto se traduz por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que estes espíritos que estão numa mesma casa sejam totalmente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias também anteriores. Ou seja, eles podem ser conhecidos, podem ser estranhos, ou podem já ter sido inimigos, podem ter uma antipatia um para com o outro. E, portanto, ao estarem reunidos de novo na mesma casa, surgem antagonismos que servem de prova para eles. Por isso, conclui aqui o parágrafo, os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e depois da sua encarnação. De tal forma que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, podem se procurar, podem se dar bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como acontece todos os dias. Existe, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração dos seus membros. Eles vão se melhorando e vão ficando mais amigos, vão ficando mais próximos. E elas se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma, das inúmeras idas e vindas, o espírito vai se depurando e as famílias espirituais vão se tornando ainda mais coesas. Agora, as famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis dizer ao completar, ou quis ensinar aos seus discípulos, quando disse: eis minha mãe, meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Não é a mãe nem o irmão que está lá na rua chamando Jesus para puxar a orelha dele. Apesar de serem irmãos de sangue. Mas eles não entendiam nada do que Jesus tinha vindo fazer na terra. Queriam até atrapalhar a missão do Senhor. Então nós observamos, obrigado Gaspar, obrigado Andrezinho, nós observamos que também existe família, ligação familiar entre encarnados e espíritos, sem que tenham vivido na mesma casa, sem que tenham sido pai e filho, sobrinho e tio, irmão e irmã. Então, o espírito simpático, ou melhor, o espírito familiar, também precisa ser considerado como aquele que faz parte desse grupo,
e que está tentando nos ajudar. Como disse a Juliana, pode ser que uma vida passada, 2 vidas para trás, 5 vidas para trás, tenha sido nossa mãe, tenha sido nossa prima, tenha sido nosso irmão, nosso cunhado, mas não é este o grau de familiaridade que o mantém ligado a gente. É esta união de simpatia e comunhão de pensamentos que continua a formar aquele grupamento coeso e que agora que um deles está na terra, todos os outros apoiam, todos os outros visitam, todos os outros querem o bem.